de Natal. É um sábado, irmão, sábado à noite. Separe aí na sua agenda. Aumenta só um pouquinho o retorno aqui, Vitor, por favor. Prepara aí na sua agenda, dia 20 de dezembro, grupo de louvor, Glauco, Amari, estão aí ensaiando uma grande cantata para a glória de Deus, cantata de Natal, vai ser uma bênção. Lembra da Páscoa? A da Páscoa foi demais, né, irmãos? Foi uma bênção. E nós cremos que a de Natal também será uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 até o verso 18, irmãos. Abra a sua Bíblia, você que trouxe ela, sua Bíblia impressa, papel, caneta. Faça isso nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 até o verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamado, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Curva a sua cabeça, irmão, feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus ilumine a exposição desse texto nessa noite. Senhor, a tua palavra foi lida, no meu coração o Senhor já falou, grandemente, profundamente, que em nome de Jesus, Pai, eu consiga, pelo menos, Senhor, chegar perto, Senhor, de transmitir a mensagem que o Senhor quer para a tua igreja. Para a glória e honra do teu nome, que o teu nome seja exaltado. Usa por misericórdia e por graça a minha voz, a minha vida, Senhor, e nesta noite os corações sejam alcançados para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Estamos diante, irmão, das últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Nessa ocasião, ele estava preso e ele sairia dessa prisão para ir para ser decapitado. Ele sairia dessa prisão para perder a cabeça, literalmente, ser morto, porque foi assim que ele foi morto, decapitado. E ao entender que os seus dias na terra estavam se findando, Paulo ele escreve esta carta a Timóteo, e se você ler no capítulo 1, é uma carta que ele encoraja o jovem Timóteo. A perseguição tinha aumentado para os crentes,
E Timóteo parece que está com medo de continuar pregando. Paulo encoraja o jovem a ponto de dizer: Timóteo, eu sei em quem tenho crido, você deve saber também. Não importa se estamos sendo ameaçados, não importa se estamos passando por lutas, tribulações, se estamos passando por ameaças, não importa, Timóteo. Eu e você devemos saber em quem temos crido. E no decorrer da carta, ele estimula Timóteo a cumprir o ministério, a despertar o dom que havia nele. É uma carta de encorajamento, irmão. É uma carta de força. E quando chega no capítulo 4, nas suas últimas palavras desta carta, Paulo ele traz algumas palavras para Timóteo, referente à vida pessoal dele. Alguns alinhamentos que ele queria fazer nos seus últimos dias de vida. E é sobre isso que eu quero falar, pensando sobre essas últimas palavras de Paulo, pensando sobre esse alinhamento que ele quis tomar. O Espírito Santo me trouxe uma mensagem com o seguinte tema: antes de partir. Paulo está nos seus últimos dias, e nos seus últimos dias, ele não está relaxado. Nos seus últimos dias, ele não está em uma rede, aguardando só o dinheiro da aposentadoria cair no banco, para ele ir lá pegar e desfrutar. Não, irmão. Nos últimos dias da sua vida, ele está alerta e alinhando o que precisa ser alinhado. Esta palavra não é para pôr medo aqui em você e dizer: olha, será que meus dias estão findando, está chegando? Mas como nós estamos chegando ao final de um ano, estamos chegando ao final de um ciclo da nossa vida, o ano de 2025 nunca mais vai voltar, está chegando o fim. E todo final de ano é um momento que nós temos de fazer um balanço. Todo final de um ciclo, e Paulo está entendendo que era o final do ciclo da vida dele, ele faz um levantamento de tudo que ele viveu e estava vivendo. E antes de partir, ele alinha o que tinha que ser alinhado. Nós estamos prestes a partir, no mínimo, para um novo ano. 2026 vem aí. E antes de partir para esse ano, nós devemos fazer e seguir o conselho do apóstolo, irmão. Também filtrar em nossa vida o que aconteceu em 2025, os prós, os contras, olhar e observar o que está fora do lugar, alinhar, para que possamos entrar num novo ano, alinhados, num novo ciclo, e a bênção do Senhor continue alcançando a minha e a sua vida. Irmãos, eu acredito que a maioria aqui já andou de bicicleta. Quem já andou de bicicleta aí, amém? A bicicleta ela é composta, na sua tração, por 3 peças. É um conjunto que chama relação. Ela é composta de uma coroa menor, que é onde fica ali, aí na moto é um pouco diferente, mas na bicicleta a coroa menor fica na roda, aonde, vamos pensar numa bicicleta de uma marcha só, aonde ela vai tracionar e dar a força para a roda. No pedal fica uma coroa maior, aonde você vai fazer a força, tracionar e movimentar a bicicleta. Porém, essas 2 coroas necessitam de uma corrente,
que faz o elo, que faz a ligação entre elas. E o conjunto estando alinhado, você se movimenta, você anda, você sai do lugar, irmão. Se um dos três estiver com um defeito, estiver torto, estiver com um dente menor, quebrado, torto, esquece, irmão, de hora em hora a corrente vai cair. É chato, né, irmão? A corrente cai, talvez ela quebra, porque algo não está alinhado. E deixa eu te dizer, irmão, se algo não está alinhado, a gente não sai do lugar. Assim é na nossa vida, assim é o que Paulo entende. E ao chegar nos seus últimos dias de vida, ele faz alguns pedidos, é o que nós vamos ver nesta noite, em nome de Jesus. Versículo 9, Luiz, por favor. Paulo ele diz primeiro a Timóteo: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. O que é essa sensibilidade, irmão? Por que vir logo? Porque ele estava sentindo e sabendo que eram os últimos dias dele na terra. Ele sabia que ele precisava ter Timóteo ao lado dele, primeiro, porque Timóteo estava desanimado, Timóteo estava com medo, ele precisava falar pessoalmente com aquele jovem pastor. E ele diz: vem logo, porque talvez, ouça isso aqui, irmão, talvez nós não vamos ter essa oportunidade de novo. Está entendendo, irmão? Há oportunidades que não voltam mais. Esses dias eu estava vendo um Reels e de um jornalista fofoqueiro aí do Brasil. E ele, nesse Reels, ele estava chorando, ali me chamou a atenção, falei: o que ele está chorando? Eu olhando, e ele dizendo assim: olha, hoje eu me arrependo, porque quando a minha mãe era viva, muitas vezes ela ligava para mim, eu via e fingia que não dava para atender. Quantas vezes minha mãe ligava e quando eu atendia, eu tratava ela mal e dizia: o que você quer? Fala logo, estou atrasado. E hoje a mãe dele não está mais aqui. E ele chorando dizia: se eu pudesse voltar atrás, eu atenderia diferente minha mãe. Se eu pudesse voltar atrás. Por isso, irmão, as situações, anote aí, se você tem uma caneta, um papel, um celular, anote, irmão. Há situações que precisam ser logo, precisam ser resolvidas depressa. Há situações que a gente precisa entender, irmão, que há uma pressa, irmão. Paulo diz: vem logo, Timóteo, não demora, porque meus dias estão findando, e antes de partir, eu preciso resolver isso. Irmão, antes de partir para 2026, o que a gente precisa resolver? Antes de partir para o próximo ano, o que eu e você precisa resolver, irmão? Versículo 10, Luiz. Paulo agora relata um abandono de um ministro, alguém que ajudava, um obreiro. Ele diz: Demas, amando este mundo, me abandonou. Foi para Tessalônica. Tessalônica, irmão, era como se fosse Las Vegas de hoje, sabe? Las Vegas é conhecido hoje como a cidade do pecado, né? Não é isso? Las Vegas, lá nos Estados Unidos, é cassino, é prostituição, é droga. Tessalônica era mais ou menos isso. Paulo tinha Demas como um obreiro do seu lado, cultuava, ajudava a abrir a igreja, ajudava a pregar, a dirigir. Mas Demas olhou para Las Vegas e disse: é para lá que eu vou. Tchau, Paulo. E Paulo está relatando para Timóteo, como quem tivesse
preparando. Observe isso aqui, irmão. Paulo relata, não choramingando. Paulo relata para Timóteo, preparando o jovem. Qual é a preparação que ele estava? Se prepare para ter abandono na sua vida. Se prepare, Timóteo, porque na vida com Deus, na vida com Cristo, as pessoas nos trocam por dinheiro, as pessoas nos trocam por várias outras coisas. Se prepare, irmão. Ele diz, Demas me abandonou, amando esse mundo me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Delmácia. 11, Luiz. Só Lucas está comigo. Ponto. Agora ele vai fazer um pedido, irmão. Timóteo, quando você vier, faz um favor para mim, traga Marcos, algumas versões de João Marcos, com você, porque ele me é útil para o ministério. Agora eu pergunto para você, irmãos, quem é esse João Marcos? Quem é esse Marcos? Lá no começo de Atos, nós vemos que Marcos, ainda jovem, acompanhava Paulo e Barnabé nas viagens. Marcos era sobrinho de Barnabé, mas chegou um momento, jovem, ele também não quis continuar viajando e desistiu de ser um missionário. Passado algum tempo, como todo jovem, né? Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora tá, outra hora não tá. Marcos resolve voltar. E quando ele volta, Paulo diz assim, Paulo ainda também mais jovem, cheio de ímpeto, e ele disse assim, aqui não, comigo não. Tem hora que a gente, né, irmão? Comigo não. Se você quiser, você viaja com ele. É seu primo, você vai com ele. Eu não viajo mais com ele. E foi aí que se separaram. Havia uma briga entre Paulo e Marcos. Mas se lembre que a mensagem de hoje é antes de partir. Paulo está sentindo que ia partir. E ele lembra que lá atrás ele teve uma desavença com Marcos. E ele está dizendo, meus dias estão chegando. Tem uma coisa, traz João Marcos para cá, porque lá atrás eu rejeitei ele. Lá atrás eu fui menino, né? Assim a frase que diz. Eu fui menino. Eu tive o ímpeto e não quis andar com ele. Mas agora eu reconheço que eu preciso alinhar isso, porque eu estou partindo, e antes de partir, eu quero estar bem com João Marcos, traga ele aqui, porque ele é útil para mim no ministério. Antes de partir, irmão, Marcos estava quietinho no canto dele, escrevendo o evangelho lá, andando com Pedro, irmão, não tinha o porquê, mas Paulo sente a necessidade de trazer Marcos e antes de partir, alinhar o que estava fora. O que nós temos que alinhar, irmão? O que nós temos que resolver antes do próximo ano que está chegando, irmão? Essa é uma palavra pastoral, essa é uma palavra de alerta, essa é uma palavra de orientação para cada um de nós, irmão. É uma palavra necessária, porque é muito fácil a gente chegar aqui nos cultos de quinta-feira, pedir bênção para Deus, pedir bênção, pedir porta. Mas, irmãos, Deus nos resgatou das trevas para a sua luz. Ele não nos resgatou, e Jesus não foi à cruz só para nos dar bênção nessa terra. Jesus não foi à cruz para nos prosperar nessa terra, não, irmão. Jesus foi à cruz para nos redimir a Deus, irmão. Jesus foi à cruz para que a gente pudesse estar em paz com Deus. E agora os caminhos que Ele nos leva será caminhos que nós sejamos mais santos
irrepreensíveis, parecidos com Ele, irmão. Paulo pede para alinhar, irmão. Paulo pede para trazer Marcos, porque ele sabia o que ele precisava fazer. Versículo 12, Luiz, por favor. Enviei Tíquico a Éfeso, 13. Quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, os meus livros, especialmente os pergaminhos. Volta um pouquinho no 13, Luiz. Olha só o que é esse homem, irmão. Olha a sede desse homem conhecer mais de Deus. O homem está no último dia de vida. O homem está na prisão, irmão. Mas ele não quer deixar de ler a palavra, irmão. Ele não quer deixar de conhecer a Deus através das Escrituras, irmão. Ele não quer deixar que seus últimos dias de vida fique longe da palavra de Deus, irmão. E a gente passa a vida talvez longe. 14, Luiz. Agora, Paulo relata um sofrimento, irmão, que ele viveu. Ele diz que um tal de Alexandre, o ferreiro, em outras versões dizem, o latroeiro, é aquele que fazia objetos, espada, faca, armas. Ele diz que esse Alexandre causou muitos males. Obrigado, Pai. E olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Isso aqui tem que falar muito a nós. Ó. A esse Alexandre, que causou muitos males a ele, Caio, ele não está pedindo para Deus arrumar uma situação para eles se resolverem. Ele não está pedindo para Deus colocar ele frente a frente, para ele pedir perdão, para ele virar outra face. Ele está orando e pedindo para Deus, olha o que ele falou, olha o que ele diz: o Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Irmão, uma coisa que a gente tem que entender aqui, irmão: se o ímpio não se converter, ele vai sofrer o juízo de Deus. A Escritura diz, irmão, que o que depender de nós, tenha paz com todos. Agora, esse Alexandre estava querendo paz, irmão? Esse Alexandre receberia Paulo? Talvez ele enfiaria a espada em Paulo, né? O perdão, irmão, da atitude. Ouça isso aqui, aprende isso aqui, irmão. Com Jesus na cruz, ao lado dos dois ladrões, a gente aprende que o perdão da atitude é um dever de todo cristão. Ouça isso aqui, irmão. Isso aqui é sério, irmão. Isso aqui é sério para todo crente. O perdão da atitude, seja qual for, é um dever nosso. Porque qual foi a primeira frase que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Fazer é ação. Perdão de atitudes é dever de todo cristão. Agora eu te pergunto, Jesus falou isso, todos que escutaram foram salvos? Mas ele não estava perdoando ali? Ele disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava perdoando a atitude, mas para a salvação, o perdão é pessoal, é compreensão pessoal. Na sequência, o ladrão da direita reconhece e diz, pare, ladrão da esquerda. Não é assim que ele disse, né? Mas só para você sitiar. Pare,
Pare de zombar de Jesus, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nada fez. Reconhecimento pessoal. Qual foi a promessa que Jesus fez para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O da esquerda ouviu a mesma coisa? Não, irmão. Então o que a gente aprende com Paulo é que quem não tem compromisso com Deus, quem é ímpio, quem está atrás de nos matar, irmão, o crente não tem a obrigação pessoal do perdão, da atitude sim, entendo o que eu estou falando, a atitude sim, mas pessoalmente, se não houver arrependimento, se não houver contrição, irmão, nós não temos essa obrigação de resolver. Paulo diz: Alexandre causou-me muitos males, eu não vejo a hora dele vir na minha frente para eu resolver. É isso que ele falou? Eu não vejo a hora de ele vir na minha frente para eu orar por ele. Foi isso que ele falou? Deus lhe dará o quê? Salvação? O que Deus vai dar para Alexandre, irmão? Lê aí. Não sou eu que estou falando não, irmão. Está duro de ler aí, né? Porque a gente quer ser mais misericordioso do que Deus. A gente quer ser mais compassivo. A gente não entende o juízo de Deus. Por isso que é duro para nós ler. Mas o texto está dizendo que Deus dará retribuição para Alexandre segundo a obra dele. E a obra dele foi de perseguição. Ah, mas Paulo não perseguia? Perseguia também. Mas um dia ele caiu de joelho e disse: Senhor... Se Alexandre não cair de joelho e disser Senhor, Deus vai retribuir o que ele fez de mal, irmão. O perdão está ligado pessoalmente a arrependimento, a contrição, a reconhecer pessoal. Agora, da atitude, irmão, todo cristão deve perdoar. Deu para entender ou ficou confuso, irmão? Senão eu falo de novo aqui. Atitude é uma coisa, pessoal é outra, irmão. Para Marcos é crente, irmão. Marcos é servo de Deus. Eu quero ele perto, porque ele é arrependido. Mas Alexandre não quer ver crente, Alexandre quer matar crente. Olha o 15, continua falando dele, ó. Olha o 15 que Paulo diz. O que Paulo fala contra Timóteo? Previna-se. O que é se prevenir contra algo, irmão? Fique, se afaste, cuidado. Previna-se contra ele. Por quê, irmão? Porque se opôs fortemente às nossas palavras. Eu estou falando de alinhamento para o próximo ano, irmão. Tem coisa que vai estar fácil para você entender. Você vai ter que alinhar. Mas há situações, irmão, que a gente não pode forçar a porta. Há situações que a gente não pode forçar situações, irmão. Deixe que no tempo de Deus, Deus traz os Joãos Marcos perto de nós. 16, Luiz. Agora ele relata, irmão, outra dificuldade. E tudo isso, entenda, irmão, Paulo não é mimizento, irmão. Paulo não é mimizento. Ele está ensinando um jovem obreiro. Ele está dizendo que está partindo, ele está preparando Timóteo. Olha só o que ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Mas agora ele está falando de crente, irmão. E quando ele fala de crente, quando a gente fala de crente,
a gente clama por misericórdia. Agora ele não fala a mesma coisa que ele falou sobre Alexandre. Agora ele diz assim, ó, que isso não lhe sejam cobrado. Quando a gente fala daqueles que têm um coração contrito, irmão, a gente clama por misericórdia. A gente diz, fez sem saber, fez sem entender. Que Deus, que isso não seja cobrado de vocês. E finalmente, no versículo 17, Luiz, ele diz, a única coisa que importa a gente saber, irmão, todos abandonaram ele. Imagina o tribunal cheio, irmão, só de acusadores contra você. Imagina? Foi o que Paulo viveu. Um tribunal cheio, nenhum amigo, nenhum irmão. E ele diz assim, fica tranquilo, que isso não seja cobrado de vocês. Mas ele termina trazendo esse acalento para nós, dizendo assim, ó, mas o Senhor fez o que, irmão? Diga, permaneceu ao meu lado, e me deu, receba a força da parte do Senhor nessa noite, irmão, amém? Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Aqui a gente usa como força de expressão, né, irmão? A gente fala o quê? Vamos matar um leão por dia, não é isso? A gente fala das lutas, das dificuldades. Aqui, irmão, é literalmente, tá? Fui liberto da boca do leão, eu ia ser lançado no Coliseu, e não fui. O leão literalmente ia acabar comigo, ia me devorar. Mas Deus não permitiu. E finalmente no 18 ele termina, irmão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Olha a promessa que nós temos, irmão. Deus está nos livrando, irmão, de toda obra maligna e nos levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está terminando a sua carreira, como em uma das suas cartas ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está reservada a mim, mas não só a mim, mas todos quantos amarem a vinda do Senhor. E enquanto eu preparava essa palavra, irmão, qual que é o tema da mensagem de hoje? Hoje mesmo, quem lembra? Antes de partir. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma conversa difícil que eu tive com o nosso irmão Marcelo, uma semana antes dele partir. No nosso coração a gente cria que Jesus ia fazer, Jesus ia curá-lo completamente, mas Deus nos leva a caminhos, Deus nos dá a direção que muitas vezes a gente não entende. E na última vez, uma semana antes dele partir, eu estive ali na casa da irmã Vânia, do Marcelo, e como sempre a irmã Vânia nos dava muita liberdade, ficamos a sós ali, eu e o Marcelo, conversando, irmão. E existiam algumas situações de cunho burocrático, que só cabia ao Marcelo resolver. Mas como, irmão? Pensa numa conversa difícil. Eu julgo ser uma das conversas mais difíceis que eu tive. Porque eu tive que conversar com ele, dizendo: Marcelo, nós cremos que Deus vai fazer, nós cremos que Deus tem poder para te tirar dessa cama.
Mas e se a vontade dele for outra? E se a vontade dele for te levar? E da minha boca eu aconselhei e disse: não deixe nenhuma pendência para sua família. Não deixe nada desalinhado. E na hora, o Espírito Santo me fez lembrar do rei Ezequias, lembra disso? Deus usa o profeta Isaías e diz: vai até Ezequias. Diz o que para ele? Diz o que? Põe a tua casa em... Põe tua casa em ordem. Pensa numa conversa difícil, irmão. Eu pensei que ele ia ficar bravo comigo. Eu pensei que ele ia virar a cara para mim. Eu pensei que ele ia ficar revoltado comigo, dizendo: não volta mais aqui, quer que eu morra? Mas o Marcelo era crente, irmão. O Marcelo servia ao Senhor. E ele olhou para mim como quem quisesse dizer: obrigado, pastor. Tudo que eu precisava nesse momento é de alinhamento, era de sinceridade, é de alguém que falasse a verdade para mim. E eu saí dali, no dia seguinte ele já me mandou um monte de mensagem: pastor, já estou vendo isso aqui, hein? Pastor, já estou alinhando isso. Pastor, já está resolvido isso. Antes de partir para o próximo ano, irmão. Seja crente. Crente não deixa pendências. Crente não deixa nada para trás. Crente não deixa bagagem, irmão. Crente resolve. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, como falou ao meu. Vamos orar, se coloque em pé. Paulo já era um homem idoso aqui, irmão. Paulo tem consciência que é os últimos dias da vida dele. E naturalmente, humanamente falando, muitos relaxam, irmão. Muitos relaxam. Já não tem o mesmo ímpeto, a mesma seriedade, o mesmo compromisso. E Paulo nos ensina que não importa a idade que a gente tem, irmão, as coisas de Deus são coisas sérias. As coisas de Deus são coisas que devemos deixar alinhado. Qual de nós aqui, pode garantir, levanta a mão, bate no peito e diz: eu vou chegar em 2026. Quem é o corajoso que pode levantar a mão aí? Quem pode garantir, irmão? Tem alguém? Já teve presidente que bateu no peito e disse assim: nem Deus me tira da presidência, morreu antes de assumir. Tem a história do capitão do Titanic, né? Que diz que nem Deus afundava o Titanic. Não, deixa eu só mandar uma pedrinha ali, Quem de nós, irmão? Por isso, a necessidade de alinhar as coisas, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta que veio ao meu coração esta tarde aqui, Eu creio que vai alcançar corações aqui nessa noite. A pergunta é: você só vai viver a sua vida quando a bênção chegar?
Você só vai desfrutar da sua vida, do que Deus já te deu, do ar que Ele está dando hoje, quando a tal bênção chegar. Deixa eu lembrar de novo, irmão. Apesar dessa prisão aqui não ser masmorra, é uma prisão domiciliar, Paulo está preso em casa, mas é uma prisão. A sua liberdade está privada, mas teu espírito está livre, irmão. Antes de partir, vamos alinhar as coisas, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, estamos às portas de um novo ano, Pai. 2025 foi um ano difícil, Senhor, para muitos de nós. 2025 foi um ano, mais um ano para muitos. Mas eu creio na Tua palavra, Pai. Eu creio no que o Senhor vem falando a nós há muito tempo, Pai. Eu creio no que o Senhor vem falando a esta igreja, Pai, durante todo esse ano. E uma das coisas que o Senhor vem dizendo a nós é alinhamento. É deixar a casa em ordem, é deixar as coisas no lugar. Se as coisas não estiverem alinhadas, nós não andamos, nós não progredimos, nós não saímos do lugar, Pai. Que o exemplo do apóstolo Paulo, que foi lido hoje aqui, Pai, encha o nosso coração de ânimo, de vigor, de força. Que o alinhamento que foi dito aqui através da Tua palavra, Pai, traga a nós coragem para alinharmos o que está fora do lugar. Para a glória do Teu nome, Jesus. É o que eu te peço nesta noite. Dê coragem ao Teu povo. Só para encerrar, irmãos, de verdade, de verdade. Lá em Josué, Josué assume no lugar de Moisés, começa a liderar o povo para a terra prometida, e chega um momento que ele vai conquistar as cidades. Eles atravessam o Jordão, lá por volta do capítulo 4, se eu não me engano, de Josué. Eles atravessam o Jordão, Deus diz para fazer um memorial no meio do Jordão, o Jordão seca, mas quando eles terminam de atravessar, Deus diz assim, ó, parou, não dá um passo a mais. O que houve, Senhor? Lá atrás, no deserto, eu dei uma ordem. Qual foi a ordem, Senhor? Circuncidem todos os homens. Vocês circuncidaram os adultos e deixaram as crianças. Ouça essa informação, irmão. Vocês circuncidaram os adultos e deixaram as crianças. Sabe o que aconteceu, irmão? Passou o tempo, todos aqueles adultos circuncidados morreram. Quem é que está para entrar e conquistar Canaã e as outras terras? As criancinhas lá de trás, que não foram circuncidadas. Sabe o que Deus disse? Quer conquistar a terra? Obedeça o que eu falei lá atrás. Todos que nasceram no deserto devem ser circuncidados. Enquanto eles não foram circuncidados, eles não conquistaram Canaã. Não conquistaram. Sabe o que a gente aprende, irmão? Tem coisas que dá para a gente resolver quando é pequenininho ainda.
Se eles tivessem obedecido a Deus e tivessem circuncidado ao 8º dia, estava resolvido. Agora, a recuperação de uma circuncisão de um adulto, a ferida é maior. Ouça isso aqui, irmão. Ouça isso aqui. A ferida é maior, a recuperação é maior, a dor é maior. Irmão, eu tenho uma cicatriz aqui no meu peito, aqui, ó, de fora a fora. Minha mãe e meu pai dizem que com 1 ano e meio eu ficava roxo nos braços deles. Diz que eu chorava. Quem lembra, eu ou meu pai? Meu pai lembra, eu não. Mas quem sofreu? Mais ele do que eu. O choro era meu, a dor era minha, mas eu nem lembro, irmão. Agora ele já era adulto. Quando ele lembra, eu tenho certeza que dói ainda nele. Para encerrar, irmão, as situações que, se a gente deixar de resolver antes de partir, dói mais, a ferida é maior, e não tem jeito, irmão. Nós não vamos chegar na Canaã se não obedecer o comando que foi dado no deserto. Fica essa palavra no teu coração. 2026 está aí. Antes de partir para 2026, vamos alinhar o que precisa ser alinhado. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Que a sua sexta-feira, o seu fim de semana seja abençoado, seja de vitória, de bênção, de poder de Deus e de milagres, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor fez por nós. Que possamos alinhar, Pai, para um próximo ano. Que isso que ouvimos aqui, Pai, não seja deixado de lado, Pai. É importante para um próximo ano que iremos chegar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quebra as barreiras, liberta, transforma Senhor, toda a mentira em nossa mente, tudo aquilo que está nos prendendo para deixar de tomar decisões difíceis, sejam quebrados, sejam libertos, sejam fortalecidos e renovados as nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos crendo e já te agradecendo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer: está encerrado.